No calor escaldante de um verão cubano, o estrondo dos cascos se misturava ao estalo agudo dos tiros de rifle enquanto a poeira subia da terra, ofuscando as silhuetas dos homens a cavalo enquanto avançavam, sua determinação tão inquebrável quanto o espírito pioneiro que os forjou. Esses não são cavaleiros comuns, eles são os Rough Riders, um grupo heterogêneo de cowboys, mineiros, homens da lei, artistas, esportistas e nativos americanos. Unidos sob a liderança do coronel e futuro presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Quando eles alcançaram o topo da colina de San Juan, sua lenda estava prestes a ser gravada na história americana. Nascidos do espírito indomável do Velho Oeste e lançados no cadinho de um conflito internacional, os Cavaleiros Rudes personificaram um momento único na história, uma ponte entre duas eras. Eles carregavam consigo o individualismo robusto da fronteira e a ambição ousada de uma nação prestes a se tornar uma potência mundial. A história deles é uma de transformação, não apenas para os homens que vestiram o uniforme, mas para a própria América. Das ruas empoeiradas do território do Arizona às colinas cobertas de selva de Cuba, os Cavaleiros Rudes abriram caminho que levaria os Estados Unidos a um novo século e a um novo papel no cenário global. Esta é a história de Teddy Roosevelt e dos Cavaleiros Rudes. A primeira cavalaria voluntária dos Estados Unidos, popularmente conhecida como Cavaleiros Rudes, recrutou seus membros predominantemente dos estados do Sudoeste, Arizona, Novo México, Oklahoma e Texas. Essas áreas foram escolhidas por seus climas áridos, que refletiam as condições que os soldados encontrariam em Cuba. A formação do regimento foi marcada por uma onda esmagadora de candidatos, forçando os recrutadores a recusarem muitos voluntários entusiasmados. À medida que as tensões aumentavam com a Espanha, após o incidente do USS Maine, o fervor patriótico tomou conta desses estados, levando homens de diferentes origens a se alistarem. As fileiras da unidade cresceram com uma mistura eclética de indivíduos, incluindo cowboys, garimpeiros, aventureiros, jogadores, indígenas e estudantes universitários. Esses recrutas compartilhavam uma habilidade comum em equitação e pontaria. Theodore Roosevelt observou que aproximadamente metade do regimento era originária do Novo México. A unidade também atraiu oficiais da lei e veteranos militares, alguns dos quais haviam participado da Guerra Civil ou de conflitos com tribos nativo-americanas. Muitos desses indivíduos experientes buscavam cargos de liderança dentro do regimento. Embora vindos de origens variadas, os Rough Riders tinham grande conhecimento militar em seus escalões superiores. Leonard Wood, um médico com conexões com altos funcionários do governo, foi nomeado coronel, enquanto Theodore Roosevelt assumiu o cargo de tenente-coronel. Um local de recrutamento notável foi o bar do Hotel Menger, em San Antonio, que continua a homenagear os Rough Riders com uma coleção de artefatos de Roosevelt e do regimento. O regime de treinamento dos Rough Riders era relativamente simples. Os recrutas participavam de exercícios militares típicos e recebiam instrução em disciplina, conduta e táticas colaborativas, todas cruciais para sua preparação física e psicológica. Considerando que muitos voluntários já eram cavaleiros experientes, o treinamento se concentrou em aprimorar suas habilidades de combate montado, incluindo atirar a cavalo e manobrar em formação. Em contraste com as unidades de cavalaria tradicionais, que utilizavam sabres, os Rough Riders foram treinados no uso de carabinas e revólveres, armas com as quais tinham mais familiaridade. Os oficiais expandiram seus conhecimentos, estudando manuais táticos e guias de instrução para assegurar liderança eficaz. Mesmo durante períodos de confinamento em trens ou navios, os homens continuaram seus estudos para manter a prontidão de combate. A rápida mobilização das forças militares durante o conflito hispano-americano resultou em baixas significativas devido a doenças, sendo a febre tifoide particularmente letal. Muitos soldados morreram de doenças em centros de treinamento no sudeste dos Estados Unidos antes de chegar à zona de combate.
Isso contribuiu para o impressionante total de 5.083 fatalidades atribuídas a causas não relacionadas ao combate durante toda a guerra. Antes de treinar seu regimento, o tenente-coronel Roosevelt usou sua influência política para garantir equipamentos de primeira linha. Os cavaleiros rudes foram equipados com carabinas, modelo 1896, calibre 30-40 Krag, juntamente com revólveres Colt Single Action Army. Seu equipamento, incluindo barracas, vestimentas e equipamentos de equitação, era igual ao das unidades regulares do exército. O arsenal do regimento foi ainda reforçado por um generoso benfeitor, que forneceu 2 modernas metralhadoras Colt Browning M1895, aumentando significativamente sua capacidade de combate. Facas Bowie também faziam parte do seu kit padrão. Apesar das armas e equipamentos regulamentares, os uniformes dos Rough Riders foram feitos para destacar sua herança da fronteira. Sua vestimenta distinta consistia em chapéus de aba caída, camisas de flanela azul, calças em tons terrosos, perneiras e calçados resistentes. Muitos membros se adornavam com lenços amarrados de forma casual no pescoço. Esse conjunto único, que incorporava uma estética rústica e pronta para a ação, deu origem ao seu famoso apelido, os Rough Riders. Esse apelido encapsulava sua combinação singular de resistência do interior e precisão militar. Apesar do treinamento adequado, os Rough Riders, como outras unidades desse conflito, não estavam imunes às doenças que afetaram o esforço de guerra. O rápido deslocamento das tropas, embora necessário à guerra, acabou favorecendo a disseminação de doenças, destacando perigos frequentemente ignorados que soldados enfrentavam além do campo de batalha. E ainda assim, as futuras lendas não podiam se preocupar com doenças virais ou com a transmissão de patógenos pela base. Eles tinham uma série de conflitos e esforços de guerra pela frente que ficavam cada vez mais claros a cada dia que passava. Tudo em que toda a primeira cavalaria voluntária dos Estados Unidos podia se concentrar era na guerra iminente que travariam pelo sul dos Estados Unidos. No final de maio de 1898, um contingente de 1.060 cavaleiros rudes, acompanhado por mais de 1.200 equinos, embarcou em uma jornada para a costa do Golfo da Flórida. O destino deles era Tampa, onde esperavam embarcar em navios com destino a Cuba, sob o comando do Major-General William Rufus Shafter. No entanto, devido à urgência política vinda da capital do país, o deslocamento foi apressado, apesar da capacidade de transporte insuficiente. Essa limitação logística resultou em apenas 2/3 das companhias do regimento conseguirem partir, deixando para trás numerosos soldados e a maioria de seus cavalos. A separação forçada afetou profundamente o moral da unidade, conforme relatado pelo tenente-coronel Roosevelt, que descreveu vividamente a turbulência emocional daqueles que ficaram para trás. Para agravar ainda mais a situação, esse regimento já havia perdido aproximadamente 1/4 de seu pessoal treinado para doenças tropicais, como malária e febre amarela, diminuindo ainda mais sua força de combate e moral. Ao chegarem às costas cubanas, em 23 de junho de 1898, os cavaleiros rudes se viram gravemente despreparados, tendo trazido apenas o que podiam carregar pessoalmente. Eles montaram uma base temporária perto do desembarque, enquanto aguardavam instruções. No dia seguinte, mais suprimentos foram descarregados, incluindo os poucos cavalos que conseguiram atravessar. Refletindo sobre a campanha, Roosevelt posteriormente identificou a grave falta de transporte como sua falha mais significativa, lamentando que o acesso ao total de animais de carga teria melhorado muito as capacidades logísticas da divisão de cavalaria. As tropas tinham poucas provisões, com rações para apenas alguns dias durante operações exigentes fisicamente. A escassez de montarias apresentou outro desafio formidável, apesar do treinamento deles como uma unidade montada. A maioria dos cavaleiros rudes foi obrigada a atuar como soldados de infantaria, percorrendo longas distâncias pelo terreno abafado, úmido e densamente florestado de Cuba. Essa transição inesperada para funções de infantaria
para as quais eles estavam mal preparados, colocou o regimento em considerável desvantagem, mesmo antes de enfrentar o inimigo. A combinação de suprimentos inadequados, funções desconhecidas e condições ambientais adversas testou a adaptabilidade e a resiliência dos cavaleiros rudes. Mais tarde, naquele dia, em 23 de junho, enquanto as forças dos Estados Unidos se aproximavam da costa cubana, as unidades militares espanholas estacionadas em Ségua, Sabone e Daiquiri começaram uma retirada estratégica. Durante a retirada, essas forças espanholas encontraram um grupo de 250 combatentes cubanos sob a liderança do coronel Carlos González Clavel, perto de Sevilha, situada a leste de Santiago de Cuba. Esse encontro resultou em um tiroteio breve, mas intenso, com ambos os lados sofrendo perdas semelhantes: 3 mortos e 10 feridos para cada lado. Após esse confronto, as tropas espanholas recuaram para uma posição modestamente fortificada em Las Guasimas de Sevilha, aproximadamente 6 quilômetros a noroeste de Sabone. O Major-General William Rufus Shafter, comandante-chefe das operações dos Estados Unidos em Cuba, designou o Brigadeiro-General Henry Lawton, que liderava a 2ª Divisão de Infantaria dos Voluntários Americanos, para supervisionar o desembarque anfíbio. A inteligência inicial sugeriu que as forças espanholas estavam reforçando suas posições defensivas com artilharia. No entanto, essa informação foi contradita pelos batedores cubanos, que relataram que os espanhóis estavam, na verdade, se preparando para abandonar sua posição atual. No mesmo dia, o Major-General Joseph Wheeler recebeu ordens de Shafter para estabelecer uma linha de sentinelas para proteger Sabone. Ao chegar, Wheeler soube que as forças espanholas já estavam em processo de retirada em direção a Sevilha, com um pequeno contingente de cerca de 100 combatentes cubanos hostilizando sua retaguarda. Reconhecendo uma oportunidade tática, Wheeler tomou a decisão de lançar uma ofensiva contra a nova linha defensiva espanhola. No dia seguinte, ele colaborou de perto com o general Castilho, um oficial cubano, que forneceu informações cruciais, incluindo um mapa detalhado das fortificações espanholas. Munidos dessas informações, Wheeler e o general Young elaboraram um plano para dividir suas forças em 2 colunas. O coronel Leonard Wood lideraria os Rough Riders pelo flanco esquerdo, enquanto os 1º e 10º Regimentos de Cavalaria dos Estados Unidos avançariam pelo lado direito. Esse planejamento estratégico e a coordenação entre as forças americanas e cubanas prepararam o terreno para o confronto que se aproximava, demonstrando a complexa interação entre inteligência militar, tomada de decisões táticas e a dinâmica das alianças na campanha cubana em andamento. A força defensiva espanhola, sob a liderança do brigadeiro-general Otero Rubin, era composta por aproximadamente 1.500 soldados e 2 peças de artilharia. A estratégia de defesa deles envolvia 3 níveis: uma linha inicial em um cruzamento crucial próximo ao caminho de Sabones, uma posição secundária em Asiento de Sevilha e uma fortaleza terciária em La Redonda. As tropas de Rubin incluíam 3 batalhões de infantaria: Porto Rico, San Fernando e Península de Talaveria, reforçados por voluntários leais espanhóis, unidades de engenharia e artilharia de montanha. Equipadas com um par de canhões Krupp de 75 mm, as forças ofensivas americanas totalizavam 964 combatentes, incluindo os Cavaleiros Rudes, a 1ª Cavalaria Regular dos Estados Unidos e a 10ª Cavalaria dos Estados Unidos. Conhecido como os Soldados Búfalo, um regimento afro-americano. Seus efetivos foram reforçados pelo apoio de artilharia e por aproximadamente 800 combatentes cubanos sob o comando do general Castilho. À medida que as forças dos Estados Unidos avançavam, eles encontraram seu primeiro indício sombrio da presença inimiga: um soldado cubano caído à beira da estrada. O confronto começou, com a artilharia americana iniciando o ataque. A infantaria espanhola retaliou com intenso fogo de fuzil, imobilizando efetivamente as unidades americanas em avanço. As tropas espanholas utilizavam rifles Mauser de engenharia alemã superiores que usavam munição de pólvora sem fumaça. A vantagem tecnológica tornava as posições espanholas quase invisíveis para os americanos, já que os Mausers produziam descarga visível mínima.
Stephen Crane, um autor presente na batalha, mais tarde descreveu o disparo do Mauser como um tom musical sutil, ou o estalo agudo de um chicote cortando o ar. Apesar de enfrentarem esses obstáculos formidáveis, as forças americanas perseveraram em seu avanço. O confronto em Lagoazimas de Sevilha representou o primeiro grande embate em solo cubano para os Cavaleiros Rudes e seus companheiros de tropas americanas, marcando um momento crucial na campanha em andamento. Em 24 de junho de 1898, o general Joseph Wheeler iniciou um ataque às fortificações espanholas em Las Guasimas. Sua estratégia envolvia cercar a linha defensiva inicial espanhola, atacando tanto a frente quanto o flanco direito. O comandante de brigada Samuel B.M. Young supervisionou pessoalmente o posicionamento da artilharia de campo Hotchkiss a aproximadamente 900 jardas do reduto espanhol, em uma posição elevada. Inicialmente incerto sobre a identidade das forças que ocupavam a colina, Young ordenou vários disparos de teste. A resposta espanhola, com sua artilharia de montanha Krupp de 75 mm, confirmou sua presença, marcando o início das hostilidades. Theodore Roosevelt, mais tarde, relatou a fase inicial do confronto, que envolveu a 1ª e a 10ª Cavalaria Regular. As forças americanas, avançando por uma vegetação tropical densa, tiveram dificuldade para localizar o inimigo bem camuflado, cujo uso de pólvora sem fumaça complicava ainda mais a detecção. General Young, ansioso pelo combate, incentivou suas tropas a avançar. Apesar do terreno desafiador, a vegetação densa causou certa desorganização entre as unidades em avanço, com elementos de apoio ocasionalmente se misturando às tropas da linha de frente. Os soldados encontraram vários obstáculos, incluindo cercas de arame e inclinações íngremes enquanto avançavam. Apesar desses obstáculos, os oficiais americanos lideraram com coragem, inspirando seus homens a avançar incansavelmente em direção às posições espanholas. O Major Bell, liderando seu esquadrão, ficou ferido, mas seus homens continuaram sob o comando do capitão Wainwright. Outros oficiais, incluindo o capitão Knox e o tenente Byron, mesmo feridos, recusaram-se a abandonar seus postos, motivando suas tropas a manter a ofensiva sob a direção do general Young. O avanço continuou até as forças americanas ficarem ao alcance da voz das trincheiras espanholas. Apesar da resistência feroz, os soldados americanos escalaram as encostas, obrigando os espanhóis a recuar. Embora relatos espanhóis afirmem ter repelido ataques americanos 2 vezes, relatórios contemporâneos do campo de batalha não corroboram essa afirmação. No flanco esquerdo do avanço americano, a unidade de reconhecimento do capitão Alan Capron descobriu um soldado espanhol morto, indicando proximidade com as linhas inimigas. Ao receber essa informação, o coronel Leonard Wood, comandante dos Cavaleiros Rudes, organizou um desdobramento tático com o Major Brodie liderando a ala esquerda e o tenente-coronel Roosevelt comandando a direita. Enquanto essa manobra se desenrolava, um batedor entrou em confronto e matou um soldado espanhol, desencadeando um tiroteio imediato. Os Cavaleiros Rudes avançaram, forçando os espanhóis a recuar para sua segunda linha defensiva. Mantendo o ímpeto, os Cavaleiros Rudes acabaram dominando as posições finais dos espanhóis, estabelecendo contato com a cavalaria regular na base da colina, no flanco direito do campo de batalha. O confronto terminou por volta das 9h30, com reforços da 9ª Cavalaria chegando após a principal ação ter diminuído. Apesar de conterem por um tempo o avanço americano, as forças espanholas acabaram recuando para Santiago. Essa retirada levou os observadores americanos a concluírem erroneamente que haviam conseguido repelir o inimigo. O general Otero Rubin relatou 7 mortos e 7 feridos entre as baixas espanholas, embora algumas fontes sugiram que o número possa ter sido maior. Seguindo ordens do general Linares, muitos dos feridos foram evacuados em um comboio. Após o confronto em Las Guasimas, ambos os lados reivindicaram certo grau de sucesso. Rubin executou de forma eficaz uma ação de retaguarda, facilitando a retirada segura de suas tropas enquanto evitava a formidável artilharia naval da frota dos Estados Unidos. Para os americanos, o confronto serviu como um engajamento inicial que elevou o moral em sua campanha em Cuba.
As forças de Wheeler se reagruparam em seguida, juntando-se a um contingente de 5.000 combatentes cubanos sob o comando do general Cálido Garcia, e começaram os preparativos para atacar as posições defensivas espanholas ao redor de Santiago. Alguns oficiais americanos criticaram o coronel González Cravel, um comandante cubano, por sua não participação no ataque. No entanto, Javel havia seguido as ordens do general Lawton, um oficial superior responsável pela supervisão do desembarque, para manter sua posição até que a operação anfíbia estivesse concluída. Tanto Lawton quanto Garcia posteriormente elogiaram González Cravel por seguir as ordens. Em retrospecto, analistas militares sugeriram que os americanos poderiam ter alcançado um resultado mais decisivo se tivessem optado por uma manobra de flanqueamento em vez de um ataque frontal à posição espanhola. Se as forças espanholas mantivessem suas posições, as tropas de Wheeler enfrentariam situação bem mais difícil. Um cavaleiro rude, depois, refletiu que os americanos tiveram sorte de não enfrentar uma potência europeia mais forte, como a Inglaterra, sugerindo que talvez não tivessem ido tão bem. Em um confronto prolongado, muitos dos soldados espanhóis que participaram do encontro em Las Guasimas, mais tarde, enfrentariam novamente as forças americanas na famosa Batalha da Colina de San Juan. O próximo capítulo cativante na lendária história dos Cavaleiros Rudes. Em 1º de julho de 1898, o general Arsenio Linares, da Espanha, posicionou 760 soldados profissionais no topo das colinas de San Juan para conter a iminente ofensiva americana. Curiosamente, apesar da ameaça iminente, Linares optou por não reforçar essas defesas, deixando uma força substancial de quase 10.000 soldados espanhóis em reserva dentro de Santiago de Cuba, a apenas alguns quilômetros de distância. Essa decisão estratégica deixou muitos observadores da época perplexos, dada a importância crucial das colinas de San Juan. As fortificações espanholas na colina também não estavam posicionadas de forma ideal. Algumas trincheiras e estruturas defensivas foram construídas ao longo do cume geográfico, em vez da crista militar, que teria proporcionado um ângulo superior para repelir as forças que avançavam. Assim, os defensores espanhóis tiveram dificuldade para atingir os americanos conforme se aproximavam da base da colina. Embora os americanos tenham ficado totalmente expostos ao fogo espanhol assim que começaram a subir. Embora a maioria dos soldados espanhóis fossem recrutas recentes, seus oficiais possuíam ampla experiência de combate adquirida em anos de operações de contra-insurgência contra os rebeldes cubanos. As forças espanholas estavam equipadas com armamento de ponta, incluindo o Mauser M1000, 893 de 7 mm, uma arma moderna de ferrolho capaz de fogo rápido e sustentado. Esse fuzil, utilizando cartuchos de pólvora sem fumaça de alta velocidade, proporcionava às tropas espanholas uma vantagem significativa em poder de fogo. As unidades de artilharia deles também estavam equipadas com canhões avançados de tiro rápido e carregamento pela culatra, também utilizando pólvora sem fumaça, o que novamente aumentava a eficiência e o disfarce ao produzir pouca fumaça. As forças americanas estavam armadas com uma variedade de armas. As unidades regulares de infantaria carregavam fuzis Krag de ferrolho, que usavam pólvora sem fumaça e disparavam munição calibre .30 do exército. No entanto, havia disparidades de equipamento dentro das fileiras americanas. Os 24º e 25º regimentos de infantaria, conhecidos como Soldados Búfalo, ainda estavam equipados com os obsoletos rifles Springfield modelo 1873 de tiro único, que disparavam cartuchos de pólvora negra, calibre .45-70. Essas armas de fogo recarregavam mais devagar e geravam mais fumaça, tornando o usuário mais visível ao inimigo. Os Rough Riders, uma unidade de cavalaria voluntária, receberam rifles Krag, enquanto seus oficiais, graças à intervenção do coronel Theodore Roosevelt, usavam rifles Winchester M1000, 895, de ação por alavanca, calibre .30, proporcionando uma capacidade de tiro rápido superior. Apesar de possuírem rifles modernos, a artilharia americana ficava atrás da sua contraparte espanhola.
Seus canhões de campanha de 32 polegadas tinham disparo lento e dependiam de cargas de pólvora negra ultrapassadas, limitando seu alcance e eficácia. Os americanos tinham uma vantagem notável em seu destacamento de metralhadoras Gatling, liderado pelo tenente John Henry Parker. Essas armas operadas manualmente, capazes de disparar mais de 700 tiros por minuto, foram posicionadas estrategicamente para fornecer fogo de supressão intenso às tropas em avanço. O general William Rufus Shafter comandou o primeiro ataque americano geral a Santiago de Cuba, liderando aproximadamente 15 mil soldados no 5º Corpo de Exército. O corpo foi organizado em 3 divisões. Jacob F. Kent comandou a primeira divisão, Henry W. Lawton liderou a segunda e a divisão de cavalaria desmontada. Inicialmente sob o comando de Joseph Wheeler, foi temporariamente comandada pelo general Samuel S. Sumner, devido à doença de Wheeler. O plano de batalha de Shafter envolvia um ataque em 2 frentes. A divisão de Lawton foi designada para capturar o reduto espanhol em El Canay, ao norte, uma operação que se esperava ser concluída em apenas 2 horas. Após garantir El Canay, as forças de Lawton deveriam se juntar às outras divisões no ataque às colinas de San Juan. As 2 divisões restantes, sob o comando de Sumner e Kent, deveriam avançar diretamente contra as colinas, com Sumner no centro e Kent ao sul. Shafter, também incapacitado por doença, estabeleceu seu posto de comando em El Pozo, aproximadamente 3 quilômetros das colinas, e dirigiu a batalha por meio de sua equipe montada, oficiais. A primeira divisão, sob o comando do general de brigada Jacob Ford Kent, era composta por 3 brigadas. O general de brigada Hamilton Hawkins liderava a primeira brigada, composta pelos regimentos de infantaria 6º, 16º e 71º. O coronel Edward P. Pearson comandava a segunda brigada, que incluía os regimentos de infantaria dos Estados Unidos, 2º, 10º e 21º. A terceira brigada, liderada pelo coronel Charles A. Wyckoff, era composta pelos regimentos de infantaria 9º, 13º e 24º. A divisão de cavalaria, embora operando a pé, desempenhou um papel crucial. Sua primeira brigada, sob o comando do general Sumner e do oficial executivo tenente-coronel Henry Carroll, incluía as unidades de cavalaria 3ª, 6ª e 9ª dos Estados Unidos. O brigadeiro-general Leonard Wood comandava a segunda brigada, que englobava a 1ª Cavalaria dos Estados Unidos, a 10ª Cavalaria dos Estados Unidos e os famosos Rough Riders da 1ª Cavalaria Voluntária. A linha ofensiva americana foi organizada, com vários regimentos posicionados ao longo da frente. O flanco esquerdo, com o objetivo de atacar a colina de San Juan, era composto pelas unidades de infantaria 6ª, 9ª, 13ª, 16ª e 24ª, juntamente com a 10ª Cavalaria, a única unidade envolvida nos ataques, tanto à colina de San Juan quanto à colina Kettle. No flanco direito, a 3ª Cavalaria e os Rough Riders ficaram encarregados de capturar a colina Kettle. Durante todo o confronto, as forças americanas dependeram fortemente de reconhecimento, chegando a utilizar um balão de ar quente para inspecionar as defesas espanholas, embora isso, infelizmente, tenha se tornado um alvo fácil para o fogo inimigo. À medida que as forças de Kent avançavam, uma tragédia ocorreu quando o coronel Wyckoff, que liderava sua brigada, foi fatalmente atingido por um disparo de Mauser pouco depois de sair da floresta. Seus sucessores, o tenente-coronel William Worth e o tenente-coronel Emerson Liscombo, também foram rapidamente incapacitados, deixando o tenente-coronel Ezra Ewers assumir o comando. Enquanto isso, as forças espanholas no topo da colina de San Juan desencadearam uma rajada de tiros contra os americanos que avançavam. As tropas buscaram abrigo nas áreas baixas próximas ao rio San Juan, onde suportaram um fogo inimigo constante. Esse local perigoso ganhou os sombrios apelidos de Bolso do Inferno e Val Sangrento, devido ao intenso perigo enfrentado pelos soldados. À medida que a batalha se desenrolava, o 2º e 10º regimentos de infantaria tomaram a iniciativa, avançando contra o flanco direito espanhol e forçando os soldados inimigos a recuar para suas posições fortificadas. Durante essa fase, o primeiro-tenente Jules Ord, temporariamente designado ao 10º Regimento de Infantaria, aproximou-se do general Hawkins com uma proposta ousada de liderar um ataque.
Embora Hawkins não tenha autorizado explicitamente a ação, ele ofereceu sua aprovação tácita. Pouco depois, Ord liderou sua unidade à frente, com os soldados Buffalo do 10º Regimento de Cavalaria e do 24º Regimento de Infantaria, seguindo o exemplo, subindo a colina, enquanto o 16º Regimento de Infantaria dava suporte na retaguarda. Uma vantagem tática significativa para as forças dos Estados Unidos veio do recém-criado destacamento de metralhadoras Gatling sob o comando do tenente John Parker. Essas armas de tiro rápido, posicionadas estrategicamente a cerca de 600 jardas do bloco de San Juan, desencadearam uma barragem contínua sobre as posições espanholas. Apesar das baixas causadas pela exaustão pelo calor e pelo fogo inimigo, a unidade de Parker manteve fogo sustentado, o que se mostrou fundamental para minar o moral espanhol. Testemunhas oculares relataram ter visto alguns soldados espanhóis abandonando suas trincheiras diante desse poder de fogo avassalador. Em meio aos combates intensos, o Major William Amin foi o primeiro oficial a alcançar o topo da colina de San Juan, seguido de perto pelo tenente Ord, que tragicamente sofreu ferimentos mortais. Pouco depois, a substituição da bandeira espanhola pelo estandarte americano no topo do bloco de San Juan marcou um momento crucial no confronto. Subsequentemente, uma contraofensiva espanhola foi repelida por uma combinação de tiros de fuzil e metralhadora Gatling. Apesar das preocupações iniciais de Shafter sobre a vulnerabilidade das posições americanas, Wheeler, já recuperado de sua doença, assegurou-lhe que eram defensáveis, e as tropas receberam instruções para se entrincheirar durante a noite. Ao mesmo tempo, na vizinha colina Kettle, o coronel Theodore Roosevelt liderou os Rough Riders e elementos da 3ª Cavalaria em um ataque quase simultâneo, reforçado pelas metralhadoras Gatling de Parker. O fogo intenso e supressivo dessas armas, descrito como uma chuva de balas, permitiu que os homens de Roosevelt avançassem com oposição mínima. Enquanto escalavam a colina, o fogo das metralhadoras Gatling forneceu um apoio de cobertura crucial, facilitando a carga. Durante todo o confronto, soldados de origens diversas, incluindo os regulares brancos, os Buffalo Soldiers e voluntários como os Rough Riders de Roosevelt, lutaram em uníssono, unidos em seu objetivo. O sargento George Berry, do 10º Regimento de Cavalaria, foi reconhecido por estar entre os primeiros a erguer as cores do seu regimento no topo da colina Kettle, simbolizando sua determinação e valor coletivo. A tomada bem-sucedida das colinas San Juan e Kettle representou um triunfo significativo para as forças americanas, enfraquecendo substancialmente a linha defensiva espanhola. Os esforços coordenados da infantaria, cavalaria e unidades de metralhadoras exemplificaram a natureza evolutiva da guerra, destacando os papéis críticos da coordenação e da tecnologia moderna. Ao anoitecer, as tropas americanas haviam consolidado suas posições, aguardando reforços, tendo garantido uma vantagem estratégica fundamental na campanha para capturar Santiago. No entanto, nem tudo estava tranquilo na colina de San Juan, pois a contraofensiva espanhola estava à espreita. Durante a batalha pela colina de San Juan, o coronel Theodore Roosevelt, observando a luta intensa, decidiu deixar sua posição na colina Kettle para apoiar o combate em andamento. Ele chamou seus homens para segui-lo enquanto avançava, mas, inicialmente, apenas alguns poucos Rough Riders ouviram e se juntaram a ele. Percebendo seu pequeno contingente, Roosevelt voltou para reunir mais tropas. Com uma força maior ao seu lado, ele os conduziu pela encosta oeste mais suave de Kettle Hill, passando por um pequeno corpo d'água, com o objetivo de reforçar a seção norte de San Juan Hill. No entanto, ao chegarem, descobriram que a batalha no topo já havia terminado. O general Samuel Sumner interceptou Roosevelt, ordenando que ele voltasse a Kettle Hill para se preparar para uma possível contraofensiva espanhola. Roosevelt obedeceu, mas ao retornar, seus homens estavam exaustos, e até mesmo sua montaria foi vencida pelo calor intenso. Quando o contra-ataque finalmente aconteceu, a eficácia de sua tropa estava diminuída. Após a captura americana da colina de San Juan, 2 das armas de disparo rápido do tenente John Parker foram transportadas por animais de carga até uma crista recém-segurada.
Enquanto as forças americanas estabeleciam suas posições, as tropas espanholas lançaram um contra-ataque, mas foram rapidamente repelidas. Na colina de San Juan, a situação na colina Kettle era muito mais precária, com aproximadamente 120 soldados espanhóis atacando. O coronel Leonard Wood pediu a Parker que deslocasse alguns de seus canhões para a colina Kettle, mas Parker tinha uma estratégia alternativa. Ele instruiu o sargento Green a usar um dos canhões na colina de San Juan para fornecer fogo de flanco, neutralizando efetivamente todos, exceto 40 das forças atacantes. Após repelir a contraofensiva, Parker inspecionou pessoalmente a colina Kettle. Ele foi acompanhado pela equipe de artilheiros do sargento Weigel, antes impedida de agir pelo tenente Miley, que inspecionava as tropas. Parker imediatamente ordenou que a equipe de Weigel posicionasse sua arma na colina Kettle, o que se mostrou crucial para eliminar o fogo dos atiradores espanhóis que miravam as posições americanas. Na colina San Juan, Parker reposicionou seus 2 canhões perto de uma estrada para protegê-los da artilharia espanhola. Apesar disso, eles ficaram sob fogo de um grande canhão espanhol. Usando binóculos para localizar o canhão inimigo, Parker direcionou suas armas para enfrentá-lo. Os canhões americanos abriram fogo e conseguiram silenciar a artilharia espanhola a cerca de 2.000 jardas de distância. No dia 4 de julho, Parker mandou mover 3 de seus canhões para a linha de batalha que cercava Santiago. Os suportes com rodas foram removidos e os canhões, junto com 2 metralhadoras adicionais doadas por Roosevelt, foram posicionados em posições defensivas. O 4º canhão foi reparado e usado no Forte Canosa, disparando milhares de tiros contra Santiago durante o cerco. Contribuindo para a eventual rendição espanhola, as baixas americanas foram mais que o dobro das de seus adversários espanhóis. Embora os espanhóis tenham lutado tenazmente, perdendo 1/3 de suas forças, eles capturaram alguns prisioneiros americanos. As pesadas perdas americanas, causadas pelo fogo de armas leves espanholas, levaram o exército a modernizar seu armamento. Modelos de rifles mais antigos foram rapidamente substituídos por designs mais avançados. Da mesma forma, as armas de fogo rápido obsoletas foram substituídas por novas metralhadoras em 1909. A campanha americana enfrentou mais contratempos, e a divisão do general Henry Lawton, esperada em 1º de julho de 1898, chegou com um dia inteiro de atraso devido à resistência inesperada em El Caney. Com a chegada de Lawton, as forças americanas, apoiadas por insurgentes cubanos, começaram a sitiar Santiago. A cidade acabou se rendendo em 17 de julho de 1898, mais de 2 semanas depois. Enquanto Roosevelt e seus cavaleiros rudes ganharam considerável fama, outros soldados corajosos ficaram sem reconhecimento. O tenente Jules Ord, que liderou o ataque crucial, nunca recebeu reconhecimento amplo. Mais uma vez, a 1ª Cavalaria Voluntária marchou adiante como lendas crescentes. Antes que Teddy Roosevelt e sua companhia de Rough Riders pudessem receber seus louros, um último grande cerco necessitou de seus serviços. Porque o principal objetivo do 5º Corpo de Exército Americano em Cuba era garantir a cidade estrategicamente importante de Santiago de Cuba. Após sua vitória em Las Guasimas, as forças dos Estados Unidos empurraram os espanhóis de volta para sua principal linha defensiva ao longo das colinas de San Juan, que protegiam Santiago. A já mencionada Batalha da Colina de San Juan viu as tropas americanas conseguirem superar com sucesso essas defesas espanholas. Ao mesmo tempo, em El Caney, as forças dos Estados Unidos capturaram outra posição espanhola fortificada, permitindo que consolidassem seu domínio sobre a colina de San Juan. A destruição da frota espanhola e a Batalha de Santiago de Cuba eliminaram qualquer ameaça naval significativa, permitindo que as forças americanas cercassem a cidade sem impedimentos. Em 3 de julho de 1898, o major-general William Pickles Bill Shafter iniciou o cerco formal. Ele estabeleceu a posição de seu exército nas colinas de San Juan, enquanto a divisão do general Henry W. Lawton, avançando de El Caney, assegurou o flanco norte.
Os insurgentes cubanos, sob o comando do general Calido Garcia, estenderam a linha defensiva americana até a Bahia, a noroeste da cidade. Os espanhóis, agora sob o comando do general José Torral y Pero Velázquez, que substituiu o gravemente ferido general Arsenio Lenares, mantinham posições defensivas robustas, com a ajuda de conselheiros militares alemães. Apesar de seu estado enfraquecido, à medida que o cerco avançava, a artilharia americana, posicionada nas alturas, bombardeava Santiago implacavelmente. Forças dos Estados Unidos, com apoio de rebeldes cubanos, cortaram água e comida da cidade. No dia em que o cerco começou, uma coluna de reforço espanhola rompeu as linhas cubanas, reforçando as forças do general Toral para aproximadamente 13.500 homens. No dia seguinte, um cessar-fogo temporário permitiu a evacuação de 20.000 civis de Santiago, apoiando as operações de cerco. O tenente John Parker posicionou novamente suas 4 metralhadoras Gatling calibre .30 no Forte Canosa, junto com outras peças de artilharia. Nas 2 semanas seguintes, essas metralhadoras Gatling dispararam milhares de tiros contra Santiago, causando baixas significativas entre os defensores espanhóis. No dia 8 de julho, o general Torral propôs a rendição de Santiago em troca da evacuação de suas tropas para Jaguén. As autoridades americanas em Washington rejeitaram essa oferta, encerrando a trégua temporária em 10 de julho. A situação ficou mais crítica para Shafter quando a febre amarela começou a se espalhar entre suas tropas. Apesar dos bombardeios contínuos tanto das forças de Shafter quanto das unidades navais do almirante William T. Sampson, pouco progresso militar foi alcançado. No dia 11 de julho, o general Nelson La Miles chegou com reforços, incluindo regimentos adicionais e artilharia, fortalecendo a posição americana. Quando o calendário chegou à metade de julho, todas as partes envolvidas estavam ansiosas para encerrar rapidamente a operação militar. No dia 13 daquele mês, começaram as discussões sobre a rendição de Santiago, quando 4 oficiais de alta patente, os generais Torral, Shafter, Miles e Joseph Wheeler, se reuniram sob uma grande árvore situada entre as forças opostas. O lado americano apresentou condições vindas do secretário de guerra Russell A. Auger, que incluíam o retorno do pessoal militar espanhol à sua terra natal. Um colaborador importante nas negociações de rendição foi o associado de Shafter, Dr. George E. Goodfellow, que é fluente em espanhol. Dizem que ele até usou um recipiente de bebidas alcoólicas para criar um ambiente mais descontraído durante as deliberações. 3 dias depois, em 16 de julho, após ambos os governos terem aceitado os termos de rendição, talvez graças a um pouquinho de álcool, o general Toral rendeu-se formalmente, abrindo mão do comando de sua guarnição de 13.500 homens, além de mais 9.000 soldados posicionados na divisão de Santiago mais ampla. O acordo também fez com que a Espanha cedesse a autoridade sobre as cidades de Guantánamo e São Luís para os Estados Unidos. No dia seguinte, as forças espanholas marcharam cerimonialmente para fora de Santiago, sinalizando o fim das principais operações de combate em Cuba. Apesar desse acontecimento, o conflito ainda não havia chegado ao fim quando julho se aproximava do final. Um trio de doenças, a já mencionada febre amarela, malária e disenteria, havia se espalhado rapidamente pelas fileiras do exército dos Estados Unidos. No dia 28 do mês, aproximadamente 4.000 soldados americanos estavam acometidos, levando vários oficiais, incluindo Theodore Roosevelt, a pressionarem pela retirada das forças de Cuba. A carta amplamente divulgada de Roosevelt, conhecida como Round Robin, foi vazada para a imprensa, chamando a atenção para a crise de saúde. Em resposta à situação, o 5º Corpo de Exército foi ordenado a retornar ao solo americano e transferido para o campo Wyckoff. Dos 20.000 militares estacionados nessa instalação, 257 acabaram sucumbindo a doenças como febre amarela e malária. Após o cerco viral, o navio da Cruz Vermelha, Cidade do Texas, com a lendária Clara Barton a bordo, tornou-se o primeiro navio a entrar no porto de Santiago. Enquanto as estratégias iniciais previam uma ofensiva substancial contra Havana,
a principal iniciativa militar seguinte da guerra mudou seu foco para Porto Rico. Sob a liderança do General Miles, os Cavaleiros Rudes finalmente puderam voltar para casa. O impacto deles na Guerra Hispano-Americana, agora matéria de lendas, ficou gravado no concreto da história americana em geral. Em 14 de agosto de 1898, os Cavaleiros Rudes do Coronel Theodore Roosevelt concluíram sua expedição em Cuba, desembarcando em Montauk Point, Long Island, Nova York. Lá, eles se encontraram com 4 unidades que ficaram em Tampa, Flórida. Roosevelt observou que os homens que não participaram da campanha de Cuba se sentiam arrependidos por terem perdido o conflito. No entanto, ele enfatizou que o compromisso deles com o dever era tão valioso quanto o daqueles que haviam visto combate, ressaltando que cumprir as próprias responsabilidades tinha prioridade sobre buscar reconhecimento pessoal. Em Montauk, as tropas receberam atendimento médico, com enfermeiras como a irmã Regina Pertel recebendo muitos elogios por sua dedicação. Muitos soldados adoeceram com aquelas incômodas doenças tropicais durante a missão, ficando gravemente debilitados, muito tempo após o fim dos combates. Essas enfermidades foram fatais para alguns, enquanto outros foram transportados de volta aos Estados Unidos sob rigorosas medidas de quarentena. A malária se mostrou particularmente persistente e letal, com alguns veteranos continuando a sofrer ou sucumbindo à doença mesmo depois de voltarem para casa. Apesar da saúde debilitada, a maioria dos soldados se recuperou gradualmente com a melhora na alimentação e nos cuidados médicos. Em Montauk, o restante da estadia no acampamento, Week Off, foi marcado por festividades comemorando o triunfo deles em Cuba. Os Rough Riders receberam 3 mascotes únicos: uma leoa da montanha chamada Josefina, uma águia chamada Christian, em homenagem a Roosevelt, e um cachorrinho chamado Cuba, todos simbolizando as origens diversas dos membros do regimento. Também adotaram informalmente um garoto que tentou embarcar escondido no navio para Cuba. Vestiram o garoto com um uniforme dos Rough Riders em miniatura e deram a ele uma participação honorária na unidade. Como agradecimento à liderança de Roosevelt, as tropas lhe deram uma escultura de bronze chamada O Domador de Bronco, que mostra um cowboy domando um cavalo selvagem. Roosevelt achou esse presente especialmente apropriado para seu regimento, já que muitos deles eram cavaleiros experientes. Após a entrega do presente, cada soldado apertou a mão de Roosevelt em uma despedida comovente. Em 15 de setembro de 1898, os Cavaleiros Rudes foram oficialmente dissolvidos. Eles devolveram equipamentos, armas e cavalos ao governo dos Estados Unidos e se despediram antes de seguirem caminhos diferentes. No entanto, Roosevelt fez um discurso elogiando o valor deles e lembrando que o retorno à vida civil exigiria o mesmo nível de dedicação e esforço que eles demonstraram durante a guerra. Para muitos veteranos, reintegrar-se à sociedade se mostrou um desafio. Alguns não conseguiram retomar suas ocupações anteriores devido a ferimentos ou doenças, levando apoiadores abastados a criar fundos para veteranos em dificuldades. No entanto, muitos ex-soldados eram orgulhosos demais para aceitar ajuda. Em 1899, um ano após sua dissolução, os Rough Riders se reuniram para seu primeiro encontro em Las Vegas, Novo México. Theodore Roosevelt, que havia ascendido ao cargo de governador de Nova York, participou do evento e expressou sua gratidão às tropas, com ênfase especial naquelas vindas do Sudoeste. Ted prometeu seu apoio à aspiração do Novo México de se tornar um estado, uma causa que continuou a defender durante toda a sua presidência. A defesa de Roosevelt desempenhou um papel significativo ao abrir caminho para que Oklahoma, Novo México e Arizona eventualmente alcançassem a condição de estado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Roosevelt se esforçou para criar outra divisão voluntária, semelhante aos Rough Riders. O Congresso autorizou Roosevelt a recrutar até 4 divisões de voluntários para o combate na França, e ele selecionou oficiais para ajudar a liderar essa iniciativa. Apesar do entusiasmo inicial, o presidente Woodrow Wilson
acabou vetando o plano, forçando Roosevelt a desmantelar a unidade antes que ela pudesse ser mobilizada. No entanto, um dos Rough Riders de confiança de Roosevelt, o general de brigada John Campbell Greenway, serviu com distinção no 101º Regimento de Infantaria durante o conflito, recebendo várias condecorações por sua bravura. Para comemorar os 50º aniversário da dissolução dos Rough Riders, em 1948, o Serviço Postal dos Estados Unidos emitiu um selo especial em homenagem ao regimento. O selo mostrava o capitão William Owen Bucky O'Neill, que morreu liderando suas tropas na Batalha da Colina de San Juan. Os Rough Riders mantiveram sua tradição de reuniões anuais em Las Vegas, Novo México, até 1967, quando Jesse Langdon, o único veterano sobrevivente, participou do último encontro. No seu auge, os Rough Riders contavam com 56 oficiais e 994 soldados alistados em sua formação inicial. No momento de sua dissolução, esses números haviam aumentado para 76 oficiais e 1.090 soldados alistados. As baixas durante o serviço incluíram 2 oficiais e 24 soldados alistados que foram mortos em combate ou sucumbiram aos ferimentos, além de 19 soldados que morreram devido a doenças. Apesar dessas perdas, a coragem e o serviço dos Cavaleiros Rudes deixaram uma marca indelével na história militar americana. Os 3 últimos membros sobreviventes do regimento foram Frank C. Bredo, Jesse Langdon e Ralph Waldo Taylor Brito, natural de Las Cruces, Novo México. Alistou-se junto com seu irmão em maio de 1898, mas não foi enviado para Cuba. Posteriormente, ele seguiu carreira como engenheiro de minas e policial antes de falecer em 1973, aos 96 anos de idade. Langdon, que se alistou com apenas 16 anos, tinha uma ligação pessoal com Roosevelt, já que seu pai cuidava do gado de Roosevelt durante os tempos de fazenda. Langdon faleceu em 1975, e sua morte marcou o fim do legado vivo do regimento. Ralph Waldo Taylor, o último conhecido dos Rough Riders, faleceu em 1987, com a notável idade de 105 anos. Seu serviço à Guarda Nacional de Nova York durante a Guerra Hispano-Americana marcou o encerramento de um capítulo lendário na história dos Estados Unidos. Os Rough Riders, com suas origens diversas e espírito indomável, deixaram uma marca indelével no Oeste americano e na imaginação coletiva da nação. Seu breve, porém intenso, serviço militar durante a Guerra Hispano-Americana tornou-se um símbolo poderoso da coragem americana, da adaptabilidade e do espírito de fronteira. Muito depois que a poeira baixou nos campos de batalha de Cuba, a lenda dos Rough Riders continuou a inspirar gerações de americanos. A história deles representa a transição do Velho Oeste para a Era Moderna, misturando o individualismo resistente dos cowboys e desbravadores com o papel emergente dos Estados Unidos como uma potência global. O legado dos Rough Riders, liderados pelo carismático Theodore Roosevelt, perdura não apenas nos livros de história, mas no próprio tecido da cultura americana, lembrando-nos de uma época em que o espírito do Oeste avançou para moldar o destino de uma nação.